Olá, bem-vindos. Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu sou Thaís Herédia e vamos juntos nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Está acabando o ano para saber o que é mais importante que está acontecendo na economia no Brasil e no mundo. Turma, vamos começar falando de Brasil, porque assim, depois de muito estica e puxa, o presidente eleito Lula parece que conseguiu acertar um tabuleiro político para acomodar os partidos do Centrão nesse seu terceiro mandato. A divisão das cadeiras acabou resultando numa composição entre aquelas que ficam na vitrine política, tem orçamentos gigantes, todas com o PT, né? Foi a maior crítica feita à composição do Ministério até agora, que a formação da frente ampla que elegeu Lula não tinha aparecido ainda no governo, e as escolhas sinalizadas que devem ser anunciadas hoje por Lula, num pronunciamento aguardado para o final da manhã desta quinta-feira, tudo que a gente teve de bastidores indicam que o Centrão não ficou com a vitrine, mas ficou com aquelas pastas que têm menos pompa, mas tem sim um caixa considerável e, tão ou mais importante que isso, tem capilaridade política, ou seja, são pastas que têm um alcance de distribuição de cargos e distribuição de influência política gigantesca. Então tá aí essa formação, o Centrão se mantendo no centro do poder, inclusive o União Brasil, o partido que tem um monte de parlamentares bolsonaristas, elegeu Sérgio Moro como senador pelo Paraná. Até o União Brasil deve ser confirmado no Ministério de Lula nesta quinta-feira. Então, faltam 3 dias para a posse, agora menos do que isso, né? Dependendo do horário que você estiver me ouvindo no episódio, mas de qualquer forma a posse acontece no próximo domingo e alguma governabilidade está garantida para a partida do governo, né? O Lula precisava dessa garantia para começar. Agora, isso não isenta e não elimina a preocupação com essa demora para completar o quadro, porque é o seguinte, ficou muito claro que está difícil achar um grupo de pessoas ou pessoas que sejam técnicas, experientes no setor público, que é uma característica importantíssima para começar a governar, e gente relevante, né, que tenha um reconhecimento. E aqui eu não estou falando de ministro, não. Aqui eu estou falando de dirigente de banco público, estou falando de secretarias essenciais para gerir o país. Porque o ministro é aquela figura que carrega o peso político, mas a condução das pastas mesmo se dá pelas secretarias. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso de Simone Tebet no planejamento. Ela não é uma técnica em orçamento, mas ela é uma política importante. Então, dependendo de quem ela trouxer como secretária executiva, que é ali uma espécie de vice-ministro, e secretário da Secretaria do Orçamento Federal, esses nomes é que vão garantir a qualidade da gestão pública, né? O ministro é o holofote, é o centro político da discussão e o perfil da condução, mas o trabalho mesmo é feito pelas secretarias. E a demora no anúncio desses nomes, inclusive para a Fazenda, a Haddad vem soltando assim a conta-gotas a composição do seu ministério, do planejamento não temos nem a confirmação assim oficial de Simone Tebet ainda. Então, essa composição há poucos dias, segunda-feira que vem, turma, eles vão precisar começar a trabalhar. Você acorda de manhã, bota lá um terno, uma gravata, uma saia, serão poucas saias, né? Porque tem pouca mulher anunciada no governo, e chega lá nos ministérios, chega lá na repartição e vai ter que tomar a decisão, vai ter que assinar papel, né? E não pode ter cadeira vazia, porque o tempo urge, né? Ou como dizia o personagem da novela, o tempo ruge, a Sapucaí é grande, o Brasil é gigantesco, tem muita decisão importante para ser tomada já a partir de segunda-feira, hein? Não vai ter Congresso Nacional, o Congresso volta só em fevereiro, tem eleição para o novo parlamento, mas nesse primeiro mês decisões precisam ser tomadas. Portanto, a demora para completar esse quadro preocupa por isso, assim. Por exemplo, para o Banco do Brasil, sabemos de nomes que foram consultados, inclusive nomes de mulheres
que já foram executivas do setor financeiro, ainda são executivos do setor financeiro, público e privado, e que não aceitaram pelo risco que correm, né? Então há uma resistência nessa composição e isso preocupa, porque tem governabilidade, mas a gestão do dia a dia não está clara ainda como vai acontecer. Falando um pouco sobre o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assim, ele tem conseguido ser ouvido, né? Ele está sendo ouvido quando ele diz que vai arrumar a casa, vai evitar o estouro dos gastos públicos. Nessa quinta-feira tem entrevista dele a Miriam Leitão, no jornal O Globo, em que ele diz coisas muito contundentes. Ele diz que o rombo das contas não vai chegar a esses 220 bilhões que já estão previstos no orçamento de 2023, diz que vai apresentar um programa de cortes de gastos e também de cortes de benefícios tributários, que são essas desonerações, as isenções tributárias espalhadas aí por diversos grupos que não faz a menor diferença e não gera nenhuma eficácia ou crescimento ou nada de bom para o Brasil. Então, ele vem fazendo esse trabalho de convencimento e de aproximação, não só com o mercado, mas com a sociedade brasileira como um todo, né? A primeira sinalização de que ele está querendo encurtar a distância do discurso petista de uma prática responsável da gestão foi a decisão de acabar com a isenção dos impostos federais sobre os combustíveis. Está corroborando um pouco essa promessa dele de arrumar a casa. Quando o Haddad toma essa decisão, anuncia essa decisão e toma para si essa condução, ele está sinalizando aquilo que o mercado e os analistas e os economistas vêm dizendo, gritando, né? Presta atenção, olha só, sai mais caro lidar e gerir uma inflação gerada pelo descontrole fiscal, que é um cenário possível de acontecer e deveria ser improvável, mas ainda não é, do que lidar com uma inflação que vai subir por causa da correção de uma queda artificial de preço, porque a desoneração dos combustíveis, dos impostos federais, provocou sim uma queda dos combustíveis e um alívio da inflação, mas foi uma queda artificial, porque o preço do petróleo continuou pressionado lá fora, né? Depois a Petrobras conseguiu promover redução dos combustíveis, mas ainda assim, o que Haddad deixa claro, uma sintonia de diagnóstico, né? Que o mercado e muita gente vem tentando dizer, escuta, não adianta fazer discurso contra a responsabilidade fiscal, né? Sai caríssimo para o país lidar com uma distorção e uma inflação gerada pelo descontrole das contas públicas. Ainda assim, eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção de um executivo do setor financeiro, que ele disse o seguinte: ainda assim há uma dissonância cognitiva entre Lula e o mercado. Isso quer dizer o seguinte: há uma diferença, uma falta de sintonia, tanto do diagnóstico quanto sobre a solução do que fazer com o Brasil. Então, esse executivo me disse assim, o PT precisa parar de achar, né, que o mercado quer fazer mal ao seu governo. O mercado não quer fazer mal a ninguém. O mercado dá preço para o risco, né? E se as decisões geram risco, os preços vão refletir o risco das decisões. Portanto, não é uma coisa assim de, o mercado vai ter que entender. O mercado não entende nada. O mercado não tem esse cérebro. O mercado são milhares de pessoas trabalhando. Nós, qualquer um de nós que toma qualquer decisão sobre a vida, de alguma forma, direto ou indiretamente, faz parte desse mercado, desse conjunto de pessoas que decidem e influenciam na economia. Portanto, essa falta de sintonia, né, ela é hoje muito clara, e essa coisa de dissonância cognitiva que esse executivo me disse parece que resume bem isso. Aí fica a pergunta, né? Qual é a menor distância entre o discurso e a prática? Nós vamos ter que esperar começar, né? A partir de segunda-feira o jogo começa, tem aquele meme, treino, jogo é jogo, né? Dessa vez foi diferente, porque Lula começou a governar antes mesmo de assumir o seu mandato, ainda mais com a inação do governo Bolsonaro diante de tantas coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, de qualquer forma, para essa dissonância cognitiva se reduzir e ser revertida, o governo precisa começar e Lula precisa mostrar o que ele vai escolher entre os discursos que ele fez até agora e a prática do seu governo. Bom, vamos trocar de voz um pouco, né? Que eu já falei mais que a mulher do Yakult. Quero dividir com vocês aqui a análise do Pedro Paulo Silveira, que é diretor de investimentos da Nova Futura Asset. Ele faz uma leitura interessante, assim, sobre o que essa composição finalista aí do próximo governo de Lula sinaliza para o mercado, assim, traz alívio, não traz alívio, essa governabilidade está garantida? Qual a análise dele sobre esse tabuleiro político montado por Lula? Vamos ouvir. Essa composição mais
ampla do governo, acaba aumentando a sustentabilidade, a governabilidade do próximo governo, que tira o elemento de crise política um pouco da pauta. Significa que as forças ficam mais equilibradas. A expectativa do mercado, sobretudo a partir de ontem, é que essa composição, não só no governo, mas no Congresso, acabe por definir uma dinâmica mais contida na própria definição e execução dos orçamentos, dos 4 orçamentos que o governo Lula terá pela frente, né? Ontem mesmo, com o anúncio de algumas medidas do próprio Paulo Guedes, o ano que vem, acabaram, em relação à execução de orçamento, acabaram trazendo um pouco mais de otimismo para o mercado. Então, sim, a resposta, com certeza, é que essa governabilidade agora derruba o que a gente chama, tecnicamente, de prêmio de risco de ações, né? Ele diminui um pouquinho, o mercado fica um pouco mais tranquilo em relação à condução da política no Brasil. Minha gente, eu quis saber do Pedro Paulo também o seguinte: 2023 vai começar, né? Jogo zerado, e nós vamos precisar entender assim, qual o termômetro que vai ser o mais realista sobre a percepção de risco sobre o Brasil, porque a gente está muito acostumada a ver bolsa e dólar, bolsa e dólar, bolsa e dólar, mas há outros ativos, especialmente aqueles que determinam a taxa de juros negociadas no mercado, que são aqueles que estão mais ligados a essa percepção da realidade, porque assim, no final das contas é o seguinte: quanto vai custar financiar um Estado que toma decisão X ou decisão Y? E a taxa de juros é esse reflexo. Então, eu quis saber do Pedro Paulo, para nos ajudar a entender assim, o jogo vai começar e para onde é melhor a gente olhar, né? Qual ativo vai contar mais sobre o que os investidores e o que os preços estão mostrando sobre a percepção de risco do Brasil? Vamos ouvir. Eu acho que o primeiro grande termômetro é a taxa de juros, né? Nós temos a dívida pública hoje num patamar de 77%, 78%, talvez um pouquinho mais, depende da estatística que for divulgada pelo Banco Central. Então, é um volume razoavelmente elevado, nosso padrão. Ela tem um custo, e o custo dela depende da percepção de risco que os investidores têm em relação à condução da política fiscal no longo prazo. Se essa percepção em relação ao risco fiscal piora, o que vai ser cobrado da dívida também piora. É evidente, quando um banco vê um bom credor, ele cobra menos desse credor. Quando um banco vê um credor que oferece mais risco, ele cobra um pouco mais. Então, para cada credor, você tem uma taxa de juros que reflete o risco dele. Então, no Brasil, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é qual o risco percebido que os investidores têm em relação à dívida brasileira. Então, o juro vai espelhar isso, não a taxa de juros Selic, mas a taxa de juro ao longo de todos os vencimentos da dívida. Tem um desafio inicial já agora, no mês de janeiro, nós temos aí quase 300 bilhões de reais que vencem, né? Entra o novo secretário do Tesouro, vamos ver como é que isso representa 5% da dívida, vamos ver como é que o governo vai conduzir essa rolagem da dívida, vai ser o primeiro grande termômetro. O câmbio e a bolsa, eles seguem as influências do exterior e daqui, né, de maneira mais sensível, eu acho, do que a própria taxa de juros. Então, eles servem acessoriamente para a gente olhar isso também em termos de risco percebido em relação ao Brasil. Minha gente, eu quero dividir com vocês uma notícia que saiu ontem, na quarta-feira, e que chamou pouca atenção, até porque a gente está muito ligado nessa coisa da preparação para a posse, né? Tantas decisões políticas sendo tomadas, decisões jurídicas também com muito impacto político, mas aqui é um podcast de economia, portanto vou focar nela. E quero dividir com vocês essa informação que foi divulgada ontem pelo IBGE. O Brasil tem 207 milhões e quase 800 mil habitantes. É um número bem diferente daqueles 213 milhões de brasileiros apontados pelo IBGE na última estimativa feita pelo Instituto no ano passado. Então, veja, há uma diferença entre a estatística estimada, né, que mostra uma estimativa, e aquela estatística amostral,
né? No caso do Brasil, por exemplo, o IBGE, o que temos de estatística amostral, ou seja, que colhe informações no campo mesmo? Taxa de desemprego, comportamento dos preços, isso é amostral. Mas há outras, efetivamente, que são de estimativas que vão de acordo com a estatística. Portanto, quando o IBGE muda e tira, né, como se sumisse uma cidade do Rio de Janeiro, né, do conjunto de brasileiros. Revela algumas preocupações aqui e algumas mudanças que a gente vai passar a acompanhar. Bom, primeiro, vamos entender o seguinte: por que o IBGE soltou essa revisão? Porque está terminando o censo demográfico de 2022. Censo demográfico que deveria ter sido feito em 2020, que é um mapeamento de como, quem e onde vivem os brasileiros, né? Se mais na cidade, se mais no campo, com que renda, com que composição familiar e por aí vai. São diversas informações que são levantadas pelo censo demográfico e que trazem uma cartilha essencial e fundamental e, na verdade, imprescindível para a tomada de decisões de política pública, tomada de decisão de transferência de recursos para municípios, né? Que, por exemplo, um município que não tem mais a quantidade de gente que a estimativa mostrava vai receber menos, né? O que aquilo vai impactar na gestão daquela pequena cidade? Então, o IBGE apresentou essa prévia do censo e disse que o seguinte: o recenseamento foi feito até agora, chegou a 84% dos habitantes. Então, já está quase lá. Há um esforço aí, havia uma expectativa de que o censo terminasse esse ano, isso não aconteceu, mas há um esforço para terminar logo no começo do ano. Essa nova estimativa vai promover, provavelmente, uma onda de revisões desses outros indicadores da economia, como eu disse, já que muitas dessas pesquisas, emprego, renda, natalidade, produtividade e entre outras, são baseadas nesse cálculo do número de habitantes feito pelo IBGE. Eu conversei com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, participa bastante aqui do Money. Ele chamou a atenção o seguinte: bom, primeiro, que essa revisão, que é uma revisão que acontece, os países fazem essas revisões, é normal, mas essa revisão dessa magnitude, ela é consequência do atraso do censo demográfico de 2020. Então, nós já tínhamos passado 10 anos com um mapa atrasado. O IBGE vai tentando, de alguma forma, com outras pesquisas, que não a do censo demográfico, que é mais completa, com outras pesquisas, vai tentando atualizar essa estimativa e agora, com a prévia do censo, fica claro que ela estava realmente deslocada. Há outros impactos consideráveis, segundo o Murilo. Primeiro, como eu disse, as políticas públicas são definidas de acordo com a composição da população do país, né? A distribuição dos recursos via fundo de participação dos municípios também. Então, essa revisão pode provocar mais dinheiro para umas cidades, menos dinheiro para outras, né? Então, tem questão de gestão pública aqui na veia. E tem um outro ponto importante, que talvez seja o debate mais relevante aí que nós vamos ter que ter nos próximos anos no Brasil, que é sobre o envelhecimento da população. O chamado bônus demográfico, que é quando o país tem mais nascimentos do que gente envelhecendo, o bônus demográfico acabou no Brasil, né? A expectativa é que tenha chegado no pico ali no final de 2018, começo de 2019. E essa revisão agora para baixo pode mostrar que, sim, o bônus demográfico confirma essa leitura de que o bônus demográfico já foi e pode mostrar que o país começou a envelhecer mais rápido. Se a taxa de natalidade tiver realmente menor, significa que o Brasil começa a envelhecer. E aí, as decisões de política pública precisam acompanhar isso. Porque se temos um país que vai ter mais idosos do que crianças, como fica a divisão entre as políticas de saúde e as políticas de educação? E olha que o Brasil está tão atrasado em educação, quer dizer, a gente está envelhecendo antes de completar um processo de renovação, atualização e melhoria absurda da qualidade da educação no Brasil. Mas ainda assim a realidade está imposta. Então, as políticas públicas precisam ser pensadas nisso. Se há um processo de envelhecimento, aí é que tem que acelerar mesmo a qualidade da educação para garantir que essa turma jovem seja capaz de gerar crescimento com mais produtividade, com mais preparo, quando estiverem em idade adulta. E óbvio que traz uma questão também sobre o financiamento da Previdência, da aposentadoria. Vamos pensar assim, né? Como é que os idosos, os aposentados recebem a aposentadoria? De quem está trabalhando, né? Você está contribuindo hoje para o INSS para pagar a aposentadoria de quem já está recebendo o benefício. Então, quando você
for receber a sua aposentadoria, se você for jovem, isso acontecer daqui a 30, 40 anos, a turma que estiver trabalhando é que vai bancar isso. Então, se não tiver uma quantidade suficiente e o buraco da conta crescer muito, isso significa endividamento público, ou seja, tem uma repercussão, um efeito muito grande na condução, no pensamento, nas decisões de médio e longo prazo que vão ser tomadas a partir de agora. Então, foi um dado que passou assim meio pela tangente do noticiário, mas eu fiz questão de dividi-lo aqui com vocês para provocar em vocês essa reflexão, plantar essa sementinha de que a gente vai voltar a falar disso durante o ano de 2023, especialmente quando o censo demográfico feito agora em 2022 estiver completo, né, estiver totalmente divulgado. Antes da gente fechar, vamos passar rapidamente sobre o que está acontecendo nos mercados internacionais. Olha, um dia sim, outro também, né? Tem sido repetitivo o comportamento e desempenho dos mercados, porque o contágio da percepção de risco com relação à recessão, à desaceleração econômica, ele é muito grande. Então, nessa quinta-feira, por exemplo, os futuros americanos abriram em alta, né? Tem sido assim, abrem alta e falam, não, hoje a gente vai conseguir fazer aquele rallyzinho básico que acontece todo final do ano. O mercado americano não está conseguindo fazer isso, né? Na Europa a mesma coisa, na Ásia a mesma coisa. Na Ásia, por exemplo, está um desastre lá, a política de Covid-0, que era extremamente restrita, de repente vira uma questão de reabertura e com novos casos acontecendo. Então, perdeu-se a referência do que é boa notícia. Ótima notícia a China reabrir. Mas espera, então vai melhorar ali as cadeias de insumos, de logística e de produção, mas vai aumentar a demanda, porque os chineses vão comprar mais, então vai gerar mais inflação. Mas peraí, mas e a Covid que não para de crescer? Tanto assim que os Estados Unidos e Itália, por exemplo, passaram a exigir teste de Covid-19 para entrar no país. A autoridade aeroportuária da Itália diz que 50% dos chineses que desembarcam lá estão com Covid. Portanto, começou lá a pandemia, né? E essa nova onda da Covid continua se espalhando pelo mundo. Então, tanto assim, a gente esquece, mas deixa eu só fazer uma lembrancinha rápida, que a pandemia não acabou, tá? A Organização Mundial da Saúde, que é o órgão responsável por declarar o início e o fim da pandemia, ainda estamos sob o regime pandêmico, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, as bolsas convivendo com o risco real da economia, de entender como é que os bancos centrais vão lidar com uma atividade econômica nos países desenvolvidos que ainda resiste, com uma inflação que ainda também resiste muito alta, portanto mais juros. Há ali uma tentativa frustrada diariamente de evitar perdas. Isso não tem acontecido. Vamos deixar para falar no último episódio e no primeiro episódio do ano que vem, exatamente como fechou o ano nas bolsas internacionais. Agora sim, eu me despeço. Este episódio fica por aqui. Na sexta-feira, amanhã, eu estou de volta para a gente fechar a semana, fechar 2022 com pompa e circunstância. Prometo. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.